Capítulo 1132, Conta Negra Misteriosa. Tradução do Koan. Revisão. Fresou o padrinho. O braço direito de Lin Ming esticou-se e ele agarrou a lança de sangue da Fenice. Na mão de Lin Ming, a lança de sangue da Fenice emitiu um som animado. Ele podia sentir claramente um sentimento de conexão vindo da lança de sangue da Fenice, como se compartilhassem a mesma carne e o mesmo sangue. Neste momento, a lança de sangue da Fenice parecia ser uma extensão do seu próprio corpo. Filetes de luz começaram a girar acima da haste da lança de sangue da Fenice. Tudo neste mundo tinha seu próprio habitat dominante. Pássaros voavam nos céus, tigres espreitavam através das florestas, dragões dominavam os mares e o domínio da lança de sangue da Fenice era a mão de Lin Ming, o lugar onde podia exibir sua maior força de combate. Bom. Muito bom. Eu nunca pensei que mesmo você seria refinada através da tribulação celestial e se transformaria em um artefato espiritual. De agora em diante, você será minha companheira enquanto passamos e superamos o mundo. Assim que Lin Ming agarrou a lança de sangue da Fenice, naquele instante seu valor e seu espírito heróico pareceram se elevar a 100.000 pés de altura. Em comparação aos artistas marciais que viveram por tanto tempo, Lin Ming era jovem demais. Mesmo se ele tivesse vários milhares de anos de idade, se ele fosse convertido a anos mortais, ele ainda estaria apenas na adolescência. Lin Ming tinha muito tempo para avançar para o próximo limite e ascender ao pico das artes marciais. Mesmo assim, ele era tão jovem quando passou pelas 33 elevações ao céu, alcançando a 9 destruição da vida. Ele havia atravessado a tribulação celestial e também com sucesso cultivado o corpo e a energia. Seu futuro era ilimitado. Os anciãos da Ilha Serena naturalmente perceberam isso e a maneira como olhavam para Lin Ming mudou. Antes, se eles estavam insatisfeitos e o criticavam levemente, agora tudo isso se transformou em uma total reverência. Lin Ming era alguém que seria capaz de afetar os seus futuro destino, permitindo-lhes alcançar alturas nunca antes vistas. Incrível, eu nunca imaginei que minha Ilha Serena algum dia seria capaz de fazer amizade com uma potência no nível de um Lorde Absoluto. Estou horrorizado, esse é um verdadeiro grande Lorde Absoluto, uma existência nascida entre 1 trilhão e trilhões de vidas. Apenas um aparece a cada 1000 anos e isso não é algo que pode ser alcançado apenas com talento. Quanto ao grande Lorde Absoluto do verdadeiro mundo marcial, quanto mais vê-lo, até mesmo seus discípulos têm um status mais elevado que o nosso mestre da ilha. Esse tipo de personagem é impossível de imaginar. Para os anciãos da Ilha Serena, um grande Lorde Absoluto era semelhante a um imperador no mundo mortal e eles não passavam de plebeus. A diferença era simplesmente muito grande. Depois que a poeira baixou, Lin Ming avançou perfeitamente até suas 9 mortes. Neste momento, Lin Ming agarrou a lança de sangue da Fenice e flutuou nas ruínas acima da Ilha Serena, bonito e elegante, como um ser divino. Neste momento, Lin Ming poderia ser chamado de gênio entre todos os gênios. Ele era o verdadeiro favorito do céu, alguém com 1000 destinos reunidos em seu corpo. Mu Shuitian flutuou para o céu e disse com uma transmissão de som de verdadeira essência: todos anciãos, sigam-me ao Palácio Sereno para uma reunião. Assim que Mu Shuitian falou, os anciãos da Ilha Serena entenderam que ela lhes daria ordens. Mas, depois que o avanço às 9 mortes de Lin Ming alcançou um grau tão aterrorizante e inspirador, ninguém continuaria a se opor da sua decisão anterior de dar a Lin Ming a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao. Quando Mu Shuitian terminou de falar, ela voou em direção ao Palácio Sereno. Naquele instante, quando ela se movimentou, ela olhou para Xiao Algan. Esse breve olhar deixou Xiao Algan em pânico. Ele disse para Baishi com uma transmissão de som de verdadeira essência: este Lin Ming, nossos dias futuros não serão muito bons, pare de entrar em pânico e vamos logo. Ela não pode se mover abertamente contra nós. Xiao Algan e Baishi também voaram em direção ao Palácio Sereno. Desde os tempos antigos, independentemente de se tratar do mundo dos mortais ou do mundo dos artistas marciais, as lutas pelo poder e pela autoridade sempre foram cruéis e brutais. Simpatizar com o inimigo era uma ideia completamente estúpida. Lin Ming, venha comigo. A voz de Mu Qianshi ressoou nos ouvidos de Lin Ming.
Lin Ming assentiu e seguiu Mu Qianshui para o Palácio Sereno. Lin Ming, você sabe o que é essa conta negra que você engoliu? Mu Qianshui foi direto ao ponto. Eu não sei. Eu a obtive nas estepes do abate sangrento e só consegui descobrir de forma aproximada a sua origem. Lin Ming detalhou todos os seus pensamentos sobre a conta negra para Mu Qianshui, do começo ao fim. A verdade é que naquela época Mu Qianshui estava dormindo profundamente dentro do cubo mágico. Ela estava observando as jornadas e experiências de Lin Ming com a sua percepção, mas quanto a algo como cavar as câmaras de tesouros do mestre das estepes, ela naturalmente não se importaria com um assunto tão pequeno. Simplesmente não valia a pena que ela prestasse atenção, então ela não fez isso. Então é isso, Mu Qianshui murmurou para si mesma, perdido em seus pensamentos. Se essa conta fosse algo do abismo do demônio eterno, então isso era muito mais fácil de entender. Era provavelmente relacionada ao Império Primordial e qualquer coisa relacionada ao Império Primordial não era trivial. Na verdade, ela tinha um palpite em mente. Agora que ela aprendeu sobre a origem da conta negra, ela estava muito mais certa de suas próprias especulações. Lin Ming, quando você atravessou para a 9ª etapa da destruição da vida, seu corpo se transformou em uma pura energia sanguínea e submergiu nessa nuvem de energia de origem. Você deve ter notado que acima da nuvem de energia de origem, 3 tipos de fenômenos apareceram. Os 2 primeiros pertenciam a 2 tipos diferentes de poderes divinos transcendentes: a flor de lótus do Imperador Primordial e o broto do Deus Herege. O terceiro fenômeno incluiu o cubo mágico, mas também 2 outros objetos. Um deles era uma conta redonda, semelhante à que você engoliu. Você acha que essas 2 contas são iguais? Os pensamentos de Mu Qianshui eram o que qualquer um pensaria. Mu Shuitian também suspeitava de algo semelhante. Quanto a outras pessoas da Ilha Serena, eles não conheciam o cubo mágico, muito menos o que esses 3 objetos representavam. Assim, elas nunca teriam pensado nisso. Então, novamente, a conta negra foi misturada com todas as relíquias do Ossos de Dragão, e muitos deles nem sequer sabiam delas. Então como eles poderiam notar a estranha conta negra? Se essa conta negra é algo que pode existir lado a lado com o cubo mágico e também se originou do mesmo lugar, então há muitas coisas que podem ser explicadas. A partir disso podemos fazer algumas especulações. 100.000 anos atrás, quando essa conta negra apareceu pela primeira vez, o Império Primordial, ou Império Punição do Trovão, e também vários outros impérios desconhecidos devem ter lutado brutalmente um contra o outro em uma guerra de vida ou morte por essa conta negra. Eles devem ter descoberto que essa conta negra tinha algum tipo de função especial que era parecida com a do cubo mágico, ou talvez até entendessem sua verdadeira origem. Mas por que eles escolheram lutar no mundo do continente da queda do céu, eu não sei. Mas no final dessa guerra, o Império Primordial morreu em batalha e os outros impérios morreram por algumas razões desconhecidas. Ou, eles podem até ter sido gravemente feridos e caídos em um profundo coma, se recuperando. Não há como confirmar isso, mas o que podemos estimar é que eles não tiveram sucesso e não foram capazes de romper o campo de força que o Império Primordial deixou para trás após sua morte. Esta é também a razão pela qual o abismo do demônio eterno contém tantos segredos profundos e misteriosos. E essa conta negra foi mantida no abismo do demônio eterno. Então, 50.000 anos atrás eu levei embora o cubo mágico e fugi da destruição da terra sagrada das plumas verdes, mas acabei não conseguindo escapar das garras de Tian Mingzi. Eu queimei minha própria alma para ativar o poder do cubo mágico, aniquilando 10.000 potências do reino dos deuses, incluindo um grande número de lordes sagrados. Depois disso, o cubo mágico rompeu o espaço e deixou o reino dos deuses. Com a convocação de alguma força misteriosa, voou através da vasta e infinita turbulência espacial por um tempo incomparavelmente longo antes de pousar no mundo do continente da queda do céu. A razão pela qual pousou lá foi que estava procurando uma existência semelhante à conta negra. Se isso é verdade, então muitas coisas podem ser explicadas. Acontece que meu avô obteve o cubo mágico há mais de 100.000 anos, ao mesmo tempo em que a conta negra apareceu. Pode até ser que os 2 nasceram juntos.
No entanto, as calamidades criadas pelo cubo mágico foram muito menores que as da conta negra. Felizmente, nenhum ser de nível superior sabia de sua existência, caso contrário, simplesmente não seria algo que minha terra sagrada das plumas verdes teria sido capaz de controlar. Mas a conta negra foi exatamente o oposto do cubo mágico. A conta negra despertou muito interesse e até desencadeou uma grande guerra entre impérios. O Império Primordial morreu por causa desta conta negra e seus planos de formar seu próprio Dao Celestial Sansara também falharam, levando a nada. O cubo mágico chegou ao mundo do continente da queda do céu por causa da conta negra e depois foi acidentalmente obtida por você. Mesmo que nos ajudando nesta viagem pode parecer uma coincidência, a verdade é que tudo isso faz parte do karma. Isso é porque o karma e o sansara entre você e eu já foram destinados 100.000 anos atrás, quando meu avô obteve o cubo mágico. Muqian Shui falou lentamente suas próprias especulações, fazendo com que Li Ming se surpreendesse. Quando ele estava de cabeça atravessando a tribulação celestial, não havia tempo para ele pensar nesses assuntos. Mas agora parecia que tudo o que Muqian Shui dizia tinha uma grande chance de ser verdade. Caso contrário, porque o cubo mágico romperia a barreira espacial que dividia o reino dos deuses e os reinos inferiores, chegando finalmente a um mundo de Li Ming. Essa barreira espacial não era fácil de se romper. Além disso, havia mais de 1 bilhão de mundos menores, assim como o mundo do continente da queda do céu, então por que escolher esse especificamente? De fato, era razoável dizer que, com 1 bilhão de mundos menores, as chances de o cubo mágico escolher qualquer um deles eram de 1 em 1 bilhão. Mas isso não era uma coincidência. Isso porque o mundo que o cubo mágico escolheu possuía o abismo do demônio eterno, o Império Primordial e o cadáver da deusa. Estas eram coisas que não poderiam ser encontradas em outros mundos menores. Deveriam existir algumas relações desconhecidas entre tudo isso. Mas, a maior parte do que Muqian Shui disse deveria estar certo. A questão atual era, quais eram esses 3 objetos? Como eles apareceram? E por que eles apareceram? Quando Li Ming estava pensando isso, Muqian Shui disse, Li Ming, eu também tenho outra especulação. Pense nisso. Embora o cubo mágico tenha uma origem estranha e não saibamos suas funções exatas, podemos confirmar que é um tesouro relacionado à alma. Quanto àquela conta negra, segundo o que você disse, era uma existência com vida própria, relacionada a carne e sangue, logo deve ser o tesouro relacionado a esse quesito. Também podemos ver esse ponto do Império Primordial. Embora eu não possa dizer com certeza que o Império Primordial cultivava tanto o corpo como a energia, se ele cultivasse apenas o caminho marcial do recolhimento de energia, então a força de seu corpo mortal seria limitada mesmo se ele fosse um império extremo. Mas o corpo mortal do Império Primordial era poderoso a um grau incrível. Seu corpo era tão poderoso que ele conseguiu arrancar seu coração e colocá-lo no corpo da deusa, onde continuou batendo por 100.000 anos sem parar, mantendo perfeitamente sua jovem vitalidade. Apenas esta é uma forte evidência de que a conta negra é um tesouro relacionado à carne e aos ossos. Também tem você. Na última tribulação celestial, quando você estava prestes a ser esmagado até a morte, você contou com essa conta negra para regenerar instantaneamente a sua carne e seu sangue. Esse tipo de efeito miraculoso é algo que nem mesmo uma pílula divina transcendente pode realizar. Então, o cubo mágico está relacionado à alma, que faz parte da essência, energia e alma. Quanto àquela conta negra, essa estava relacionada à carne e o sangue, que também é a essência nas 3 características. Então, esse terceiro objeto semelhante a um cartão deve ser a energia. Deve ser um tesouro que controla a energia. Li Ming não pôde deixar de admirar o raciocínio perspicaz de Muqian Shui. Ela estimou todas essas suposições nos pequenos fragmentos de informações que estavam disponíveis para ela. Além disso, entre 80% a 90% dessas estimativas provavelmente eram verdadeiras. Li Ming acalmou sua mente e pensou por um momento. Ele varreu com sua mente o seu corpo, tentando investigar a existência dessa conta negra. Mas depois de analisar seu corpo, ele ficou um pouco tonto. Ele disse, Senhorita Nu, o que você disse realmente soa verdadeiro.
Mas você pode estar um pouco enganada quanto a essa conta negra. Lin Ming sacudiu a cabeça. Embora essa conta negra fosse incomparavelmente preciosa, ainda não era algo semelhante ao cubo mágico. Caso contrário, teria sido impossível para ele absorver um terço dos